Aqui com a minha Bíblia, deixa eu apresentar para vocês aqui. Essa Bíblia que eu vou usar hoje, ela já saiu, já não estão mais fabricando ela. Uma pena, viu? É da Central Gospel, essa Bíblia da Central Gospel, que é a Bíblia de Estudo, Temas e Concordância. Infelizmente, essa Bíblia parou de ser fabricada, e eu tenho essa Bíblia aqui, que é muito importante para a nossa meditação, para a nossa análise, para o nosso meditar. Então pega a sua Bíblia aí com a gente, para que possamos meditar um pouco na palavra de Deus. Antes de tudo, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos abençoe aqui nessa manhã, que Deus possa falar conosco em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e também nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscamos a Tua presença, buscamos a Tua graça neste momento, pedimos ao Senhor que fale conosco, pedimos ao Senhor que ministre em nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz, nos ensina, Deus, aquilo que nós precisamos aprender, não simplesmente aquilo que queremos aprender, mas realmente o que precisamos aprender. Nos ensina, Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá, gente. Graças a Deus que estamos tendo a oportunidade de aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Eu quero começar conversando com você, trazendo um tema, tá bom? O tema do nosso estudo hoje é instruções constantes das Sagradas Escrituras, ou instruções constantes das Escrituras. Esse é o tema que nós iremos conversar um pouco aqui nessa manhã. Então, você que está anotando o tema, pegue a caneta e anote: instruções constantes das Escrituras. É importante sermos instruídos, mas temos que ter uma base que nos instrua, e essa base é a palavra de Deus. Essa instrução para o cristianismo, ela emana da palavra de Deus. Então essa vai ser a plataforma que nós iremos caminhar aqui um pouco nessa manhã. Essa vai ser a base que nós iremos analisar nessa manhã com o Senhor e com a senhora. Primeiramente, eu quero considerar um equívoco que existe na sociedade contemporânea e até mesmo no meio do cristianismo. Pode haver esse equívoco que é prejudicial ao crescimento espiritual e ao fortalecimento emocional das pessoas. Qual que é esse equívoco, pastor Edilson? Porque hoje as pessoas sentem-se desafiadas em conciliar a fé cristã com o estilo de raciocínio humano. Eu vou repetir. As pessoas estão sendo desafiadas e elas estão entrando em uma batalha de raciocínio para tentar conciliar fé cristã com estilo de raciocínio humano. Ou seja, tentarmos fazer com que a Bíblia ela possa se adequar ao nosso modo de pensar. No fundo, essa linha de pensamento demonstra uma soberba da natureza humana, que mais uma vez está presente a atuação das pessoas na Torre de Babel, onde eles tentaram construir uma torre para chegar a um denominador comum, descobrir como que Deus governava o universo para que eles mesmos pudessem governar. O ser humano a cada dia está buscando meios
de se autoproclamar individualista, independente de todas as pessoas, situações, até mesmo a independência de Deus. Cresceu-se um número assustador de pessoas que preferem morar sozinhas do que acompanhadas. A cada dia aumenta o número de pessoas que amam o isolamento. Mas, na verdade, elas não amam o isolamento, elas estão proclamando uma auto-independência. E é dentro desse contexto que eu quero conversar com você, lembrando que nós não podemos conciliar fé cristã com o nosso estilo de vida. Daqui a pouco eu vou levar você a entender essa nossa linha de raciocínio. Para a nossa reflexão, vamos citar aqui alguns versículos bíblicos. O primeiro versículo bíblico que eu quero citar com o senhor e com a senhora está em Atos 17, versículo 18. Quem está assistindo pelo Facebook, vamos colocar na tela. Está na tela aí. Vamos ler esse versículo aí, está aí na tela, de forma pausada. Eu quero conversar com você. Atos 17, versículo 18. Abriu sua Bíblia? Então, olha só o que diz em Atos 17, versículo 18. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Olha só que interessante. No contexto aqui de Atos capítulo 17, Paulo ele estava em Atenas, uma cidade um pouco complexa para se pregar o evangelho, uma cidade muito dominada por filósofos, por pessoas inteligentes, por pessoas que têm linhas de pensamento diferentes do cristianismo e tantas coisas mais. E Paulo, ele está pregando ali naquele lugar. E quando ele começa a pregar, a plateia que vai ouvi-lo são os filósofos. E isso me chama a atenção. Os ouvintes. Quem são as pessoas que estão nos ouvindo falar a respeito de Jesus? E Paulo, ele não adequou, ele não adaptou a sua mensagem às pessoas que estavam ouvindo. Ele continuou com a mesma mensagem que ele pregou, tanto para grego, para bárbaro, para judeu. O evangelho era um só. Eu não preciso adaptar o evangelho para cada estilo de pessoa. São as pessoas que precisam se adaptar à verdade única do evangelho. O evangelho não tem duas vertentes. Você pode usar um estilo de linguagem diferente, mas o texto e o contexto é o mesmo, que é o que Paulo falava. Paulo falava a respeito de Jesus e da ressurreição. Se na nossa fala do cristianismo não tem Jesus e não tem ressurreição e não tem salvação, nós estamos simplesmente falando sobre um bem-estar emocional ou sobre um crescimento profissional, intelectual. Não está aí o contexto do evangelho, porque o evangelho tem Jesus, tem morte, ressurreição e salvação. Então Paulo, conversando com essas pessoas, é tão interessante que as pessoas que estavam ouvindo chamou Paulo de tagarela, porque eles não estavam entendendo, porque eles entendiam de filosofia. E é interessante que Paulo, ele falou sobre Jesus e sobre ressurreição. E é interessante que dentre as pessoas que estavam ouvindo, o autor do Novo Testamento, do livro de Atos, que é Lucas, ele fala o seguinte, deixa eu tomar uma água aqui. O autor, ele considera a seguinte coisa, que haviam ali filósofos epicureus. Essa turma, essa classe de filósofos e pensadores, eles ensinavam a seguinte coisa. Eles acreditavam que
o prazer era a única ou a principal coisa boa da vida. Ou seja, você precisa fazer aquilo que te dá prazer. Você não pode se privar de dar prazer à sua carne. Ou seja, se a sua carne tem prazer na vida sexual, seja ela libertina ou dentro de um contexto conjugal, não importa a forma, não importa a maneira, com quem, onde, o que importa é que você tenha prazer. Esses camaradas, eles acreditavam uma única coisa: você precisa ter prazer. Contrário ao todo ensinamento de Jesus, que disse o seguinte: quem não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Contrário ao que Paulo pregava, que ele dizia que eu esmurro o meu próprio corpo e subjugo a minha carne à vontade de Cristo. Essa é uma visão pecaminosa, que nós não podemos deixá-la permear em nossa cabeça. Na nossa luta contra o pecado, nós temos que usar sempre os princípios bíblicos e não simplesmente satisfazer as vontades da carne. O que diz a Bíblia? Andar em espírito e não satisfazeis os desejos, as concupiscências do quê? Da carne. A carne luta contra o espírito. Esses filósofos acreditavam que você tem que fazer aquilo que te dá prazer. Você tem que falar aquilo que vai agradar as pessoas e não aquilo que vai confrontar as pessoas. Porque se você não falar aquilo que agrada as pessoas, elas irão se afastar de você. E se você quer gente do seu lado, fale aquilo que agrade eles, porque eles não vão se escandalizar. É interessante que Jesus não falou o que agradava as pessoas e as pessoas iam atrás de Jesus. As pessoas iam atrás de Jesus. Nós precisamos de estar atentos, meu querido e minha querida, para que não possamos permitir que essa linha de pensamento de simplesmente viver uma vida de prazer domine o nosso coração. Se você observa o livro de Colossenses, capítulo 2, o versículo 8. Colossenses capítulo 2, está na tela, Colossenses 2, versículo 8. Olha o que diz esse texto. Abriu sua Bíblia aí, Colossenses 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofia e vão engano, que são baseados em tradições humanas, nas coisas elementares deste mundo. Elementar, meu caro Watson. As coisas que são deste mundo e não em Cristo. Consegue entender isso? O engano que é baseado nas coisas que favorecem a este mundo, a tradições humanas, e não nas coisas que estão em Cristo. Temos que ter cuidado com relação a isso. Muito cuidado. Havia também na plateia, no público que estava ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, Lucas afirma que haviam lá os estoicos. Isso. Quem eram esse povo? Os estoicos não eram somente linha de pensadores, mas eram também, pode ser considerado uma seita. Uma seita misturada com uma filosofia grega, misturada com coisas religiosas. Era muito complexo a linha de pensamento daquele povo. E é interessante que aquele povo pensava na seguinte forma, na seguinte maneira. Olha só o que eles pensavam. Se um homem estava satisfeito consigo mesmo, isso era suficiente. A ideia dos estoicos é que se você estivesse bem com você mesmo, ou seja, você estava fazendo aquilo que te agradava, você estava satisfeito, era o suficiente. Você não tinha mais que se preocupar com isso, com aquilo outro. Você tinha que fazer aquilo que agradava a você.
que egoísmo, longe do cristianismo. Elas pensavam simplesmente em agradar a elas mesmas, diferente demais de Jesus, que não usurpou por ser igual a Deus, antes se esvaziou assumindo a forma de servo e se entregou à terrível morte de cruz. Jesus não agradou a Ele mesmo, Ele agradou ao Pai. Deve ser essa a nossa contrapartida, a nossa linha de vida. Não agradar a nós mesmos, mas agradar a Deus. E para agradar a Deus, nós vamos ter que desagradar a nós mesmos. Consegue entender isso? Em contrapartida, o que nós entendemos a respeito da Bíblia Sagrada nos leva a entender que o raciocínio humano, gente, isso aqui é muito forte. O raciocínio humano, ele precisa se render aos princípios da fé. Ou seja, o seu modo de pensar precisa ser dominado não por um agente externo desse mundo, mas o seu modo de pensar precisa ser gerenciado pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus. O seu modo de pensar precisa ser gerenciado pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Tudo que você pensa, tudo que você almeja tem que ser governado, tem que ser administrado pela palavra de Deus, porque se não for dessa forma, meu querido, dificilmente você conseguirá obter um resultado na sua vida. Dificilmente. Eu disse para você que o tema do nosso estudo é o seguinte: qual que é o tema do nosso estudo? Instruções constantes das Escrituras. Muito bem. O ser humano, o homem, ele precisa de instrução. Eu preciso ser instruído. O homem tem que ser instruído para que ele seja habilitado a conseguir todos os seus fins. Então, ele só vai conseguir chegar a um fim comum, a um fim o qual ele tem desejo, se ele for instruído. Se ele não tiver instrução, ele não chega a lugar nenhum. E essa instrução, ou seja, essa formação, lhe dá um valor em relação a si mesmo, como ser humano, como indivíduo. Então, a formação da prudência, ela é necessária. Como que as pessoas irão se tornar pessoas melhores, cidadãos melhores? A partir do momento que ela recebe uma formação sobre prudência, sobre crescimento. Aí ela consegue se pontuar de uma forma melhor na sociedade. Então nós precisamos de instrução. E aí que eu quero pontuar com você uma questão. Se nós precisamos de instrução, pois bem, eu preciso de instrução. Se eu não for instruído, eu não chego a lugar nenhum. Então você precisa que alguém te instrua, alguém seja um instrutor, um tutor na sua vida. Alguém possa te instruir. Você está entendendo? Há muito tempo atrás, usava-se muito uma palavra chamada monástico cristão. Ou seja, quando as pessoas elas abdicavam, elas abandonavam os seus objetivos comuns, objetivos que eram comuns para todos os homens, elas abandonavam esses objetivos em prol de uma prática religiosa ou de uma prática bíblica. E muitas pessoas se dedicavam a ir a um convento, a se tornar um líder religioso, abdicando de todas as suas vontades, de todos os seus desejos. Então era uma linha de pensamento monástico cristão, ou seja, um isolamento, um afastamento daquilo que os homens praticam naturalmente.
Será que nós não podemos pensar um pouco que precisamos um pouco desse monástico cristão nos dias atuais? Precisamos nos afastar um pouco daquilo que o mundo está pensando e não deixarmos que a nossa mente seja totalmente dominada por aquilo que o mundo tem falado. E não permitir que as más notícias, e não permitir que os fatos pecaminosos, as coisas malignas destruam a nossa vida. Pelo contrário, que a nossa vida seja governada pela vontade única de Deus, pela instrução única de Deus. Mas para que isso aconteça, eu e você, nós precisamos decidir e tomar uma decisão. Lembra o que Josué fez? Josué não tinha domínio sobre a escolha das pessoas, mas ele tinha domínio sobre a escolha dele. Você não pode mudar as pessoas, mas você pode mudar você. Qual que é o nosso erro? Nós queremos mudar as pessoas. Você jamais vai mudar pessoas. Aliás, Jesus diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Por que eu estou querendo mudar você? Pastor não muda ninguém, obreiro não muda ninguém, esposa não muda esposo e vice-versa. Quem muda é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Josué, ele não tinha controle sobre a decisão das pessoas, mas ele tinha controle sobre a sua decisão, e ele tomou uma decisão: eu e a minha casa. Mas antes dele dizer isso, ele disse ao povo: vocês escolham o que vocês querem fazer, vocês são livres. Deus não criou pessoas robotizadas. Para você servir a Deus, você precisa escolher isso, porque existem dois caminhos. Por que Deus fez tudo na dualidade? Porque a Bíblia diz que eu, o Senhor, crio o bem e o mal. Um próprio Deus criou o mal. Jesus disse: existem dois caminhos, um apertado e um outro largo. Você escolhe qual caminho você vai entrar. Existe o céu e o inferno. Você escolhe para onde você vai querer ir. É interessante essas coisas. Aí Josué fala: eu tomei essa decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a pessoa que tem que tomar a decisão de viver segundo a instrução da palavra de Deus. É a pessoa que tem que tomar essa decisão. Eu sempre bato nessa tecla. Se você não escolher mudar, ninguém vai te mudar. Se você não escolher se transformar, ninguém vai te transformar. Nem Deus vai te transformar. Ninguém vai mudar quem não quer mudar. O cristianismo precisa ter essa pauta em mais evidência na sua vida. É preciso hoje, se a gente fala muito sobre isso, nós estamos sendo chamados de radicais. Mas se você olha para o cristianismo não é radical. O que Jesus disse? Disse para aquele jovem rico: vai lá, vende tudo e me segue. Isso não é radicalismo? O que Jesus disse para Mateus? Abandone a sua coletoria, abandone a sua vida de cobrar impostos e vem e me segue. Isso não é radicalismo? O que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, abandone a vida que você estava vivendo e me siga. Jesus disse: quem não me amar mais do que pai, mais do que mãe, mais do que essa vida, não pode ser digno de mim. Isso para mim é ser radical. Não tem como negociar princípios. Podemos ser chamados de conservadores, mas a Bíblia é conservadora. Vamos inovar. Você não pode inovar aquilo que vai te sustentar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero que você use a inteligência. Eu quero que você use a sua inteligência. Como que você inova um alicerce? Vamos inovar o alicerce para que ele fique numa aparência melhor. Então vamos tirar as ferragens, vamos diminuir a quantidade de cimento, vamos diminuir a quantidade de pedras, vamos diminuir. O que acontece se você inovar o alicerce? A casa vai cair. A Bíblia é o nosso alicerce, não tem como você inovar aquilo que te dá sustento. A Bíblia, ela já é renovada, ela já é restaurada, ela já é completa. Não precisa que ninguém venha colocar coisas na Bíblia, não precisa que ninguém venha inventar nada. É ela que nos sustenta, ela já está pronta. Eu preciso apenas me colocar dentro da Sagrada Escritura. É interessante que nós precisamos entender que a Bíblia
ela passa a ser não somente cumpridora dos desejos da vida, mas quem determina o nosso estilo de vida. Vamos pensar um pouco sobre isso? A gente pode pensar, a Bíblia passa a ser não somente cumpridora dos desejos, porque muitas vezes as pessoas têm a Bíblia para cumprir desejos, caixinha de promessa, mas a Bíblia não é para isso. A Bíblia é para determinar qual é o nosso estilo de vida. Esse foi o pensamento que dominou a mente de Esdras. Quem foi Esdras, pastor? Quando Neemias voltou para Jerusalém, Jerusalém tinha sido saqueada, destruída, arrebentada, porque o povo viveu em pecado. Eles estavam voltando de 70 anos de prisão, de opressão, porque eles tinham abandonado a procedência dentro da Bíblia, do livro sagrado. E agora, por um milagre de Deus, eles voltam para a sua terra. Eles voltam. E nesse retorno vem Esdras, um homem sábio, um homem inteligente, um homem coerente, um homem que tinha estrutura bíblica. Neemias estava focado na construção física. Esdras veio para fazer parte da estruturação do conhecimento na vida das pessoas. Meu querido, infelizmente, os pensamentos que mais determinam a vida do ser humano é terreno e não celestial. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Olha o que Esdras fez no capítulo 7, versículo 10. Vamos colocar na tela. Encontrou aí na sua Bíblia? Esdras capítulo 7, versículo 10. Olha o que diz minha amiga Oneida Caixeta, que me acompanha, e também o Rubisley, que está lá em Catalão. Olha o que diz aqui Esdras capítulo 7, versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se. O que ele tinha? Ele estava dedicado a fazer o que, gente? Olha aí para você ver, você que está me assistindo. Ele estava decidido, gente, a dedicar-se. Olha só, ele estava decidido a dedicar-se a estudar a lei do Senhor. A decisão dele era estudar a lei do Senhor. Essa era a decisão dele, gente. Está aqui, ó. Olha só, porque Esdras tinha preparado o seu coração. Ele tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Fica aí comigo para você ver. Olha só, vamos continuar lendo aqui. Porque Esdras tinha preparado, ele tinha dedicado, ele tinha se esforçado em aprender a Sagrada Escritura. Só que ele quis aprender, não foi aprender por aprender, gente. Ele quis aprender por um objetivo. Qual que era o objetivo que Esdras tinha colocado no coração? Para ensinar as pessoas a Bíblia Sagrada. Então ele dedicou-se a aprender para ensinar. As pessoas precisam aprender mais a palavra de Deus. Lendo esse texto e analisando os dias atuais que nós estamos vivendo, eu encontro algo muito dramático para mim. E também acredito que é para o Senhor e para a senhora. Algo muito dramático. Minha amiga Celíria, que me acompanha, Deus abençoe Celíria, tá tudo bem por aí? O Ivan, um abraço. Olha só, Ivan, isso aqui para mim é muito dramático. Porque Esdras, ele percebeu, gente, o nosso problema, a Bíblia diz que o povo sofre porque falta conhecimento. Esdras, ele entendeu, gente, nós somente fomos para o exílio porque a gente não teve conhecimento. Não faltou força, faltou conhecimento.
Não faltou dinheiro, faltou conhecimento. O que está faltando hoje não é dinheiro, o que está faltando é conhecimento. Por que eu chego a essa afirmação? O Instituto Americano de Cultura e Fé, eu vou passar esses dados para você aqui, aí você vai me entender o que eu estou dizendo para você. O que está faltando são instruções bíblicas às pessoas. E primeiro, está faltando instruções bíblicas para a igreja, dentro da igreja. Vem cá, não vai embora não, fica aí. O que está faltando são instruções bíblicas dentro da igreja. O Instituto Americano de Cultura e Fé, ele fez uma pesquisa. Entrevistou 6.000 pessoas cristãs, na nossa linguagem, evangélicos. 6.000 evangélicos, 6.000, para quem gosta de chamar, 6.000 crentes. A crentaiada, me perdoe a palavra, a crentaiada toda foi entrevistada. E aí, o que você acha? 6.000 pessoas. Olha o dado alarmante, meu querido. 14% sabiam responder questões básicas ligadas à fé que professam ter. 14%. Tipo assim, por que você vai à igreja? Questões simples de respostas bíblicas básicas, 14% souberam responder. 100 menos 14 dá quanto, gente? A Dilma era boa para fazer conta, pastor Humberto, né? 100 menos 14 dá 86. 86% não sabiam. 30% baseiam-se na Bíblia para tomar as suas decisões. 70% tomam as decisões pela aparência, pelo momento, pela influência de A, B ou C. Ou seja, a maioria não se pauta na Bíblia para tomar decisões. Aí eu volto naquele contexto. Cadê? Onde eu falei aqui? Olha só, a Bíblia passa a ser não somente cumpridora dos desejos da vida, mas quem determina o nosso estilo de vida. 70% das pessoas não tomam decisões segundo a Bíblia, mas tomam decisões por aquilo que elas acham e entendem da vida. Elas não buscam na Bíblia. E Esdras estava preocupado e ele começou a ensinar a Bíblia para as pessoas. Um outro dado alarmante que o Instituto Americano de Cultura e Fé fez uma pesquisa, eles chegaram a uma conclusão que 79% afirmam que vivem de acordo com as Sagradas Escrituras. Agora isso me chamou a atenção. Me chama a atenção. Como que a maioria afirma que vive de acordo com a Sagrada Escritura, sendo que não conhece? E dentro da pergunta, o mesmo povo que não sabia respostas da Bíblia, diziam que sabiam viver conforme a Bíblia. Como que eu vou viver segundo uma coisa que eu nem sei o que é? Como que eu vou viver segundo uma coisa que eu não sei o que é? O que é isso? A maioria diz que acredita na Bíblia, que segue a Bíblia, mas 46% apenas afirmaram que leem a Bíblia pelo menos uma vez por semana. Somente 46% dizem que leem a Bíblia uma vez por semana. Menos da metade dos cristãos leem a Bíblia uma vez por semana. A maioria das pessoas que se dizem cristãs não leem a Bíblia. Poucas pessoas são que fazem um estudo sistemático da palavra de Deus, e poucos querem qual que é a palavra, gente? Não é se comprometer. Poucas querem permanecer e ter acesso a cultos de ensino da palavra. Poucas são as pessoas que fazem fila para participar de cultos de ensino. A maioria das pessoas querem participar de cultos que eles recebem. Receba. É um tal de receber. Precisamos começar a ter desejo de aprender a Bíblia. Hoje o nosso desafio, eu não sei o que você pensa disso, eu estou falando para gente que gosta de estudar a Bíblia. Eu creio que o público que está me ouvindo não são os estoicos e nem os epicureus. Se você está ouvindo ou assistindo escola bíblica, significa que você gosta de aprender a Bíblia. Hoje eu cheguei a uma conclusão, eu estou falando isso aqui, ó.
Edilson, cheguei a essa conclusão. O desafio meu hoje, como pastor, é ensinar a Bíblia para a igreja mesmo. Como assim, pastor? O desafio da igreja é ensinar a Bíblia para a igreja. Seguindo e ouvindo esses dados e conhecendo as pessoas, nós estamos entendendo que nós queremos ganhar o mundo e nós iremos alcançar muitas pessoas lá fora, mas nós temos um grande desafio de ensinar a Bíblia para a própria igreja. Para a própria igreja. Olha o que Esdras, olha o que Neemias, melhor dizendo. Acompanha comigo aqui a leitura, meu amigo. Acompanhe comigo a leitura de Neemias capítulo 8, versículo 13. Abra sua Bíblia lá comigo. Neemias capítulo 8, versículo 13. Olha o que diz esse texto sagrado. Vamos colocar na tela aí. Neemias capítulo 8, versículo 13. Pega a sua Bíblia para você acompanhar comigo essa leitura de Neemias capítulo 8, versículo 13. Você vai aprender muita coisa nesse texto. Encontrou aí? Então tá bom. Olha só o que diz esse texto. E no dia seguinte, ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. Em uma outra tradução, diz que se reuniram os pais de família, os chefes de família, se reuniram junto com os sacerdotes. Gente, olha só. Sacerdote era aquele que ensinava a Bíblia, ensinava a palavra. Ele agora sentou para aprender. Quem para de aprender tem que parar de ensinar. Quem estava pregando parou de pregar para começar a estudar. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Os sacerdotes e os levitas. Levitas eram quem trabalhavam. Esdras, ele não ensinou o povão, ele começou a ensinar os de dentro. Porque os de dentro tinham esquecido, os de dentro não estavam mais sabendo de nada, os de dentro não estavam praticando. E Esdras então se reuniu para ensinar os chefes de família, para ensinar os sacerdotes, os levitas. Eles se assentaram para estudar as palavras da lei. Eles se assentaram com esse objetivo: estudar as palavras da lei. Deixa eu te falar uma coisa que me chamou a atenção e trouxe também preocupação. Preocupação. A minha amiga Celíria, trazendo um comentário aqui. Você que deseja participar, você pode participar aqui, que eu vou falar no ar aqui, dizendo o seguinte: pastor, triste saber que quando as pessoas são questionadas sobre sua salvação, ainda não sabem que é a fé que nos salva. É a falta de conhecimento bíblico, Celíria, que me preocupa. E também, Celíria e demais ouvintes, pastora Michela, que me chama a atenção, pastora Michela, é a falta de interesse em ensinar e a falta de interesse em aprender. Isso é complexo. Olha só para você ver. Eu tive acesso a um dado de um pastor que ele trabalha com pessoas que são afastadas da igreja. Pessoas que se afastaram. Ele não gosta de usar o termo desviado, mas pessoas que estão afastadas da igreja. E hoje nós temos um outro modelo, que são as pessoas desigrejadas. São as pessoas que não fazem mais parte da igreja, mas continuam sendo cristãs, continuam sendo evangélicos, mas não vão à igreja.
Eu queria entender como funciona isso, mas é uma outra pauta para a gente conversar. Porque como que você pode amar o noivo se você não gosta da noiva? É complicado isso. Só para você ver esse dado que me chamou a atenção, meu amigo Aurélio de Castro, olha só. Uma igreja que tenha hoje 200 membros, ela já viu passar pelos seus bancos. Tem alguns que acreditam mais, alguns outros pastores acreditam mais. Mas eu peguei desse dado. Uma igreja que tem agora, pastor Humberto, 200 membros, já viu passar por seus bancos, nos últimos 10 anos, outras 200 pessoas que agora estão fora de qualquer denominação, de qualquer princípio evangélico. Uma igreja que hoje ela tem 200 membros, durante os 10 anos dela de existência, já passou por ela outros 200 que não permaneceram. É um dado que eu quero conversar com você, eu quero explanar isso com você, eu quero conversar com você. O que nós podemos fazer para combater isso? Porque nós sofremos isso como um todo. Nós, como igreja, nós sofremos isso de forma assustadora. Pastor, estamos num período de coronavírus, o senhor não vai falar de coronavírus? Não vou falar, irmão, já tem gente demais falando. Deixa eu conversar sobre isso com você, nós vamos conversar sobre isso. É um fato, é um dado que nós vamos estar atentos. E é uma responsabilidade não somente do pastor, é uma responsabilidade de todos. Porque a igreja primitiva, ela se via responsável como um todo pelas pessoas da igreja. Não é uma responsabilidade ímpar, é uma responsabilidade coletiva. Eu não posso chegar na igreja, sentar e cuidar só de mim, eu tenho que cuidar também das pessoas. E as pessoas estão se afastando da igreja por N motivos, brigas internas, é gente que ainda está brigando um com o outro, é uma imaturidade que a gente não sabe o porquê, mas ainda tem gente dentro da igreja que tem rixa com fulano, que senta do outro lado. Vamos abrir o confessionário, gente que senta do outro lado porque de um lado tem alguém que ele não gosta e tal. Eu não sei como que vai ser no céu. Olha, Deus, me coloca desse lado porque desse lado eu não gosto de fulano. Olha, e eu não sei como que nós vamos fazer isso no céu. Eu não sei como que nós vamos fazer isso. Então, os motivos que as pessoas estão se afastando da igreja são N's. Brigas internas, legalismos, decepções com a liderança, sensação de abandono, falsas profecias, promessas de prosperidade que não foram concretizadas, profetadas as coisas mais bagunçadas deste mundo, as profecias sem pé nem cabeça. Então são N coisas que vão afastando as pessoas da igreja. Mas eu considero que uma das principais coisas é a falta principal de uma instrução bíblica coerente. E aí, meu querido, muita gente acha bom encontrar erros. Jogos dos 7 erros. Tem gente que ama encontrar erros na igreja, lembrando que você é a igreja. Então primeiro você tem que encontrar erro em você, porque você é a igreja. O desafio não é somente encontrar os erros, mas ter a coerência de ser parte da solução das crises. Porque se você chega na igreja só para apontar erro, não, olha, vai para lá. Porque você tem que ser parte da solução e não parte da confusão. Parte da solução e não parte da confusão. Se você vê um erro, se você quer criticar um erro, primeira coisa, você tem que estar disposto a se sacrificar para encontrar a solução daquele erro. Eu tenho para mim que o ensino bíblico com eficácia é o antídoto para tudo isso. É o antídoto para tudo isso. Essa praga maldita que está aí no mundo, a gente está esperando encontrar um antídoto, uma vacina. O ensino bíblico, as instruções bíblicas, é o antídoto para se vencer tudo isso. Mas aí nós temos uma pergunta. Como fazer isso? Como fazer isso? Como trazer instruções a toda a comunidade evangélica? Como instruir quem não quer ser instruído? É uma pergunta que eu faço ao Senhor e à senhora. Como que nós iremos instruir as pessoas? Nós temos que orar muito, gente. Porque isso não é uma matemática simples.
Instruir as pessoas com a linguagem bíblica é um dos nossos maiores desafios na nossa vida do cristianismo. Por quê, meu querido? Vamos abrir o confessionário? Podemos falar sinceramente? Nós acostumamos com eventos, não com ensinamentos. A igreja está acostumada com eventos, não com ensinamentos. Quando eu falo igreja, eu estou falando a partir de mim mesmo. Nós perdemos o prazer de estudar. Perdemos o prazer, nós estamos dominados pela cultura do entretenimento, da ativação, da atividade. Eu não sei se tem essa imagem, pastor Humberto, para colocar na tela. Não sei se eu passei por você, a imagem da tabela do discipulado. Eu não passei para você, não. Mas olha só para você ver. Eu tive acesso a essa informação do livro. Você tem a imagem desse livro? O pastor Humberto vai colocar na tela aqui, para você que está me assistindo. Esse livro me ajudou bastante, tem me ajudado, eu sempre tenho consultado ele, e eu indico ele, vou fazer uma merchandising aqui, eu indico para você adquirir esse livro, que é o livro A Formação do Discípulo. Eu tenho esse livro aqui, se não me falha a memória, se estiver acabado vai chegar logo. Nesse livro, A Formação do Discípulo, ele traz um ensinamento muito interessante, muito coerente para o nosso crescimento, porque ele aponta o seguinte fato, gente, ele aponta o seguinte ponto. Ele fala o seguinte: se você tem, durante um ano, você tendo pessoas na igreja, você pautando pessoas, esse aqui é um pensamento deste livro, A Formação do Discípulo. Está na tela aí para você ver. Nesse livro, o autor aponta o seguinte, que durante um ano, você somente fazendo eventos, obras evangelísticas, e gritando e chamando e chamando e chamando as pessoas, em um ano você vai conseguir atingir 365 pessoas. Em um ano você vai conseguir discipular e ensinar a Bíblia em todos os seus contextos para 2 pessoas. É muito pouco em relação à igreja que faz muita atividades. Mas em 5 anos, você ensinando a Bíblia com calma, com cautela, você vai conseguir em 5 anos alcançar 32 pessoas. Enquanto que se você fizer movimento e eventos, você vai alcançar 1.825 pessoas. É muito pouco, pastor, 32 para 1.825. Mas olha só, meu querido. Olha só, minha querida Iris e também o Océlio que está me acompanhando. Olha só, para a gente ganhar tempo. Em 13 anos, uma igreja que faz evento, evangelismo e tanta coisa, e tanta coisa, e tanta coisa, ela vai conseguir alcançar 4.380 pessoas em 12 anos. E uma igreja que se dedicou no 1 a 1, no tete a tete, a ensinar a Bíblia, ela vai conseguir alcançar, gente, em 13 anos, 8.192 pessoas. Por quê, meu irmão? Aquele que aprendeu a Bíblia, ele vai viver. A partir do momento que ele vai viver, ele vai convencer. Por que muitas vezes as pessoas não convencem as outras? Porque elas estão ensinando uma coisa e vivendo outra. Testemunho péssimo. Testemunho na lona, como dizia Araci, não sei o que, na chão. Testemunho vergonhoso. Então, quando existe um ensinamento com profundidade, meu irmão, é diferente. Para a gente concluir aqui, são 9h57, olha só, meu querido, que Atos capítulo 17, versículo 11, o pastor Humberto vai colocar na tela aqui. Olha o que Atos capítulo 17, versículo 11, ele vai trazer para mim e para você em uma reflexão muito clara, uma reflexão muito nítida. Só não vai ver quem não quer entender. Olha só, por isso que eu digo, eu estou afirmando,
Precisamos ter instruções bíblicas. Sem instruções bíblicas, estamos perdidos. Como dizia o povo, estamos num mato sem cachorro. Olha o que diz aqui. Ora, esses homens foram mais nobres do que todos os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Se era desse jeito mesmo. Aqueles homens recebiam a palavra, depois eles tinham a Bíblia em casa, não só para fazer status, mas eles tinham a Bíblia para estudar, para meditar, para ver se era isso mesmo. Eu quero concluir dizendo para você, essa frase é de um autor desconhecido, a mim não chegou o nome do autor, por isso que eu não vou trazer o nome do autor, então não vou cometer um plágio, porque um plágio, quando você fala uma coisa dizendo que é sua, mas é de outra pessoa. Essa frase não é minha, eu não sei de quem que é, mas eu gostei muito. Os olhos são inúteis quando a mente é cega. Sabia disso? Gostei dessa frase. Os olhos são inúteis quando a mente é cega. Temos que esclarecer a nossa mente. Temos que esclarecer a nossa mente urgente. Urgente. Eu cito o pensamento da senadora americana. Você não pode mudar uma pessoa se você não mudar o modo dela de pensar. Precisamos ser instruídos pela Bíblia. Urgente, urgente. Temos que ser instruídos pela Bíblia. Olha o que diz para a gente concluir. Efésios capítulo 1, versículo 18. Abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 1, versículo 18. Pastor Adriano, abra a Bíblia aí, pastor Adriano. Efésios capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz esse texto. Estou aguardando você pegar a sua Bíblia para que você possa ler comigo Efésios 1, versículo 18. Algumas traduções podem ser diferentes e tal, mas olha só, está na tela aí, o pastor Humberto colocou na tela, olha só. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Eu disse para você uma frase de um autor desconhecido. Os olhos são inúteis quando a mente é cega. Os olhos dos fariseus estavam sendo inutilizados porque a mente estava cauterizada pelo próprio pecado. A Bíblia diz que a mente humana está cauterizada pelo pecado. É um trabalho espiritual, gente, muito duro. Esse trabalho é árduo. A Bíblia diz, dignos de grandes honras merecidas aqueles que se esforçam ao caminho do aprendizado, de ensinar a palavra. Deus precisa levantar mais pessoas que queiram ensinar a palavra. Deus precisa levantar pessoas dispostas a ensinar. Você precisa ensinar a Bíblia, para que as pessoas tenham seus olhos do coração iluminados, a fim de que as pessoas conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Graças a Deus, gente. A gente poderia continuar falando mais algumas coisas aqui. Eu quero terminar dizendo a você, olha, leia esse livro. Pastor Humberto, põe na tela novamente o livro A Formação do Discípulo. Ele trabalha numa linha de pensamento muito importante para você entender que nós precisamos ser discípulos. Nós precisamos entender o que é ser discípulos. Tem um outro livro que depois eu vou falar sobre ele para colocar na tela, não está aqui agora. Eu quero falar desse livro depois, que tem me ajudado bastante, tem ajudado muitas pessoas ao redor deste mundo. Eu quero terminar fazendo uma oração, agradecendo você que ficou com a gente. Está aí na tela o livro
É a formação do discípulo, livro fantástico, e eu indico para você ler. Eu quero orar com você nessa manhã. Temos um desafio, não sei quanto a você, mas eu tenho um desafio muito grande. Um desafio muito grande, é ensinar a Bíblia. Ensinar a Bíblia, gente. Não é ensinar um pensamento de um pastor, é ensinar a Bíblia. Não é ensinar um livro de um pastor, é ensinar a Bíblia. Na sua essência e na sua coerência. É o nosso desafio. Deixa eu orar com você. Deus, muito obrigado por esse momento, por esse tempo. Muito obrigado pelo aprendizado, pelo conhecimento que o Senhor tem trazido na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos ensine, nos instrua, dia após dia, que possamos ser guiados não pela nossa vontade, mas pela vontade do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.